Oi, tio. Oi, bom dia. Bom dia a todos. Tio, você tá com a voz rouca, é? Não, tá parecendo E rouco para você? tá parecendo o meu rouco. É? Oi, Vivian. Oi, Bom tio. dia. Bom dia. Talvez seja a falta de água, Assis. E aí, tio? Oi, Adriano, tudo bem? Tudo, tio? O Que senhor? isso, tio? Que mudança foi essa de voz? Era água mesmo. Tô bem, Adriano. Que bom. Deixa eu só ajeitar aqui. Tava com oscilação de internet, então se travar, ou se, né, se a voz sair trêmula, saiba que é questão de internet, tá bom? Que nem de robô, né, tio? Isso, exatamente. O pessoal está chegando agora, e a gente vai aguardar 2 minutos para ver se chega mais pessoas, para a gente dar início à nossa aula, tá certo? Tio, é obrigatório ficar com a câmera ligada. É o recomendado, tá bom? Principalmente quando eu pedir para você abrir a janela para a gente fazer um print. Mas aí, se você quiser deixar durante a aula desligado, sem problema nenhum, tá bom? Só quero que participe, certo? Eu acho que a luz do sol está atrapalhando um pouco. Tá, para mim não atrapalha não, tá bom? É por causa que fica preta a tela. Sim, eu compreendo. Aí, se você quiser alguns momentos deixar desligado, tá bom? É só porque eu preciso saber se vocês estão aí comigo, se estão acompanhando, tá bom? Hoje nós vamos fazer uma aula de revisão com os conteúdos que estão na prova de vocês, tá? Na atividade domiciliar. Então, para quem ainda tem algum tipo de dúvida, hoje é o momento de tirar essas dúvidas, tá certo? Quando é que vão enviar a atividade? De história ainda não chegou para você? É nova folha, né? Oi, Nova Poliedro. Ei, tio, Pensando que era a nova. sua, a sua prova é a única que falta. Por causa que eu sempre espero a revisão antes de fazer a prova, que é melhor. Ah, tá. Para mim, tu ia dizer que ela não estava postada. Tá bom. Tá certo. Acho que teve uns 2 alunos que fizeram sem a aula, né? Tio, eu Não também já recomendo. fiz. Eu já fiz a prova, mas só que eu tô aqui mesmo só pra ver se eu acertei mesmo. Tá, é uma boa estratégia. A gente vai dar continuidade, né? Fazendo a revisão e aí vocês revisam a prova e vê se está correto, depois me envia, tá bom? No final da aula eu vou dizer para vocês dar algumas instruções, né? Inclusive essas instruções estão lá no Ava. Tio, Oi. tio, Oi, Marcelo. a prova é para entregar até que dia? A prova é para entregar até que dia? A prova é para entregar. Deixa eu só me certificar aqui, Marcelo. Eu esqueci aqui a data, mas se eu não me engano é dia 21. Peraí. Isso, dia 21, viu, Marcelo? Dia 21 até por volta de 23 horas do dia 21, certo? Tá, valeu. Tem bastante tempo para fazer, não é mesmo? Certo. Gente, vamos abrir rapidinho a câmera só para a gente tirar um print aqui, tá bom? E aí a gente Oi, tio, eu tô de depois... pijama. Ah, você tá de pijama? Não tem problema. Ah, você tá na sua casa. Eu que tô invadindo
Só a Uma casa. camisa, coloca uma Mas- blusa normal. Mas coloca pelo menos a farda, tá bom? Camisa de farda. A gente sempre pede. Acho que minha fada Pegar não minha tá aqui, não. farda. Tá na casa da minha tia, minha fada tá na casa da minha mãe. Tudo bem. Então tá bom. Tá certo então, tá? Oi, Marina. Bom dia. Bom dia. Tô esperando aqui o Nicolas e o Marcelo Henrique se conectar para a gente tirar um print aqui. Eu vou pedir que todo mundo já deixe sua janelinha aberta, tá bom? Ai, Espera aí, tio. Você vai tirar o print, tio? Isso, eu vou tirar um print aqui rapidinho. Vocês já tiraram? Agora que eu peguei minha farda. Não, a gente ainda não tirou, não. Certo. Então eu vou tirar aqui, tá bom? tá. 1, 2, 3 e já. Bom, deixa eu ver aqui se salvou. Ô tio, Oi. o senhor posta essas fotos, deixa no... Não, eu deixo arquivado aqui no meu controle, tá bom? Ah, tá. Que aí depois eu preciso saber quem está conseguindo participar, quem não está, porque é só a partir daí é que a gente tem possibilidade de ver alguma outra estratégia para que quem não está conseguindo assistir às aulas possa ter acesso aos nossos conteúdos, certo? Então, por isso eu preciso ver quem que está participando, quem que não está participando das aulas, tá bom? É mais uma questão de entender as dificuldades e tentar ajudar de alguma forma, tá bom? Mais do que um controle em si. Eu vou tirar só mais outro aqui, porque a Alice entrou agora. Então, para a Alice não... Voltei, tio. Vocês já tiraram o print? Vou tirar outro. Espera, tio. Já tirei aqui, Espera. é só para eu não perder algumas pessoas que vão aparecendo, tá? A gente vai tirar esse print depois, no segundo momento, tá bom? Caraca, tio, eu só tirou foto minha toda assanhada aqui. Ixi. Vamos lá, deixa eu ver quem está aqui no bate-papo. Quem fez algum... A gente vai evitar usar o bate-papo, tá certo? Porque toda vez que eu tenho que ir lá no bate-papo, olhar quem está conversando, ou tirar alguma dúvida, eu acabo, às vezes, apertando no botãozinho de parar a gravação. É por isso que muitas vezes a gravação não é feita. Sim, a Sara me pergunta até quando pode entregar a prova, né? Sara, a prova pode ser entregue até o dia 21 desse mês, logicamente, tá? Até as 23 horas, certo? Quando vocês forem fazer o processo, não esqueçam de colocar todos os arquivos por meio de foto ou escaneado em PDF e concluir. Não podem esquecer de concluir, apertar lá, concluir a atividade, tá bom? Para que a atividade de vocês venha para o meu sistema. Vou dar continuidade, depois a gente tira outro print, tá? Tá chegando pessoas agora, e aí a gente vai ficar perdendo muito tempo se for parar para tirar todos os prints, tá certo? Eu tô aqui com vocês, né? Eu tô compartilhando a minha tela, tá? Minha tela de estudos aqui. Deixa eu só interromper rapidinho. Deixa eu ver se alguém chegou aqui ou não. O Heitor, exatamente.
Então, para quem eu ainda não dei bom dia a todos, tá certo? Nossa aula hoje é uma aula de revisão. Eu vou compartilhar com vocês agora a minha tela. Eu preparei aqui um slide para a gente acompanhar, né, o estudo. Ver se você lê. Exatamente. Está todo mundo conseguindo ver? Tio, tá dando pra ver sim. Ah, né? Pois então, os 3 capítulos que nós trabalhamos durante o mês de maio, basicamente eles trabalharam com matemática só, né? Que foi a formação dos estados modernos, os ditos e famosos estados absolutistas, período moderno. E aí, durante esse mês, nós trabalhamos algumas estruturas, não é? Desse estado moderno. Deixa eu passar aqui o meu slide, que está passando. Ok, durante esse mês, a gente trabalhou alguns assuntos que são importantes, né? Para que a gente possa dar continuidade à nossa aula. Eu não sei quem que está com o áudio aberto, fazendo um sonzinho estranho. Eu peço que todo mundo desligue o áudio. Bom, é o Nicolas. Nicolas, desligue seu áudio, deixe só no... Isso, fique só ouvindo. Esse é o meu também. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim, não tem nenhum tipo de interferência? Não. Não, né? Tem. Tem, né? Vamos lá. Vamos relembrar, então, o que a gente estudou durante esse mês, né? Nós estudamos o estabelecimento do que a gente está chamando de Estado monárquico moderno, tá? E aí, entre as coisas que nós estudamos, a gente viu, por exemplo, como o florescimento das cidades, do comércio, a própria ascensão da burguesia enquanto camada social vai ser importante, né? Vão ser fatores importantes para o estabelecimento desses estados modernos, né? Como eu disse para vocês, a ideia de Estado aqui é de um organismo político-administrativo que tem como objetivo organizar uma determinada sociedade. Essa noção de Estado aqui. Só que o Estado moderno ele vai ter algumas características que vão o diferenciá-lo, por exemplo, dos estados atuais, né? Os estados contemporâneos, os estados nacionais. Então, esses, né? Quando a gente vai trabalhar os estados modernos, é muito importante a gente ver o contexto sociohistórico que ele é gestado. Então, para isso a gente precisa entender, né, a importância das cidades e do florescimento do comércio para o estabelecimento desse tipo de estado, tá certo? Outra questão que a gente viu foi a importância de aparatos técnicos, aparatos burocráticos, econômicos e militares para o desenvolvimento desse Estado. Daí eu falei, por exemplo, de cargos públicos, de políticas, né, econômicas como o mercantilismo, a formação de exércitos, né, tudo isso são, vamos dizer assim, são características ou são estruturas que vão possibilitar os reis daquele período, né, fortalecer e centralizar o poder em suas mãos. Além, é claro, a gente viu também as teorias que legitimaram o poder dos reis, né? No caso, o dito poder absoluto dos reis. E aí a gente discutiu até os limites desse poder, né? Então a gente até deixou a dúvida no ar. Será que o rei tinha realmente poderes absolutos, né? No sentido de limitados? E foi uma coisa que a gente problematizou ao longo das nossas aulas, tá bom? Deixa alguma dúvida até aqui, gente? Não, tio. Não, né? Tranquilo, né? Não. Ok, então fica aquela ideia, né? Que fatores
quais seriam os fatores estruturais que contribuíram para a formação e centralização dos estados modernos, né? E aí eu trouxe aqui alguns fatores que a gente trabalhou, que vocês provavelmente lembram, tá bom? Então, para a formação do absolutismo monárquico, é importante, como a gente já falou, analisar o crescimento urbano e comercial, porque é a partir desses centros urbanos que começa a se ter uma maior disponibilidade de moedas, de transações comerciais, e essas transações comerciais, aliadas à tributação que o Estado vai promover, fará com que o rei ele acumule, né, riquezas. Então, por isso que é importante. Além, é claro, do apoio da burguesia, porque a burguesia, como eu disse para vocês, ela está em ascensão nesse momento por causa justamente da ascensão comercial, né, do processo comercial. E aí, por conta disso, ela vai precisar do rei para que o rei tenha algumas medidas, na verdade, né, tome algumas medidas para facilitar as transações comerciais. E aí, nesse sentido, a gente vai ter uma aliança entre a burguesia e os estados modernos, ou os reis dos estados modernos, tá bom? Gente, tem algumas perguntas aqui. O Marcelo me pergunta o seguinte. Ah, tá. Tem 2 Marcelos Nicomedes, né? Olha só. Gente, eu não vou perder meu tempo hoje com essas brincadeirinhas, tá bom? Porque a gente está tentando fazer uma aula que seja auxiliar para vocês responderem a prova, tá certo? Então, se alguém aí trocou o nome, colocou o nome Marcelo De onde é que o senhor tá vendo a Marcelo Nicomedes? por favor, tá bom? Vamos trocar, certo? Não sei, eu acho que alguém aqui me disse que tem 2 Marcelos Nicomedes. Ou ele abriu em 2 abas diferentes, tá bom? Mas a gente não vai perder tempo com isso. Realmente, nós temos 2 Marcelo Nicomedes aqui, né? E aí, Marcelo, você está me ouvindo? Desde ontem que tem 2 Marcelo Nicomedes. Acho que é um ele tá de câmera 1 que ele botou. Talvez Marcelo seja isso. Câmera Tá? 1. Mas Tio, eu vou... desculpa ter saído, é porque tinha dado um erro no áudio. Ah, tudo bem, tá? Tudo bem. Olha só, quando vocês saírem é só voltar de novo, tá? Eu vou estar aqui, não tem problema nenhum, aceito na hora. Eu compreendo que é algum problema. Vamos continuar. Então, nesse sentido, o crescimento dessas cidades vão contribuir para o fortalecimento das monarquias. Além disso, deixa eu ver aqui. A gente também vai ter a tributação, como eu falei para vocês, que era a forma de arrecadação de impostos do rei. A burocracia, que nada mais é do que os vários cargos públicos que o rei vai criar para, de alguma forma, controlar ou ter acesso, né, a questões que estão longe dele, né? No caso, aí, por exemplo, a gente pode pensar em cargos de prefeitura, por exemplo, né, que eles vai ser criado, por exemplo, nesse período, ou mais à frente, na verdade, né? E aí serão cargos administrativos, mas que terão como objetivo controlar as regiões mais distantes. Embora na prática isso não se desse muito bem, na prática não se conseguisse fazer esse controle total sobre as regiões distantes, tá? Além, claro, gente, da diplomacia. A diplomacia, ela é vamos dizer assim, uma teoria, na verdade, é um campo, né, profissional que tem como objetivo fazer as relações públicas, né, entre os vários reinos. Então, a diplomacia também é uma forma importante de manutenção das monarquias. Tá? Então, muitos reis, por exemplo, eles tinham alianças e isso fortalecia eles próprios, tá bom? Deixa eu ver mais uma coisa aqui. Quem foi que mandou mais? Eu vou... Só um instante.
Certo. Além disso, gente, além da tributação, da burocracia, da diplomacia, do crescimento das cidades e do comércio, nós também teremos a formação dos exércitos profissionais, né? Esses exércitos, eles são importantes porque a partir da formação, né, dessa força coercitiva, a gente vai poder, na verdade, o monarca vai poder ter maior controle sobre o seu território, sobre os seus súditos, né? E ele vai poder ser um líder dos seus súditos em uma eventual guerra. Então, o exército profissional, ele é muito importante para a gente pensar a ideia de centralização. Muito embora hoje se questione se, de fato, os reis tinham um exército tão profissional assim, né? E se esses exércitos eram formados por pessoas que estivessem, vamos dizer assim, comprometidas com a ideia de nação, com a ideia de Estado-nação. Porque boa parte das pesquisas de hoje tem mostrado o seguinte, que os exércitos naquela época eram exércitos formados por mercenários, né? Eram exércitos pagos, mas não por pessoas que tivessem um amor à pátria ou lutassem pela pátria. Então, era formado por homens mercenários que eram pagos para estar dentro de um determinado exército. Tanto é que eles poderiam, em algum momento, participar de outro exército, de outra nação, né? Nesse sentido, tá bom? Mas é fato, sim, que existia nessa formação desses exércitos aí para poder fortalecer o poder do monarca, tudo bem? Então, são essas estruturas aí que vão permitir com que o rei centralize o poder em suas mãos. Tá? Aí aqui eu coloquei uma figura de Henrique VIII, que é um dos monarcas, né, mais representativos desse período que a gente chama de absolutismo monárquico, ou Estado absolutista. Né? Ele foi rei entre 1509 e 1547, e uma das questões que envolve o Henrique VIII foi o fato dele romper com a igreja, né, porque ele queria casar-se com Ana Bolena e produzir filhos homens para que pudessem herdar o reino, né? Ele acabou rompendo com a igreja por conta disso, porque a igreja não aceitava o divórcio, ele queria o divórcio, né? Quando a gente vai trabalhar reformas protestantes, a gente também vê a figura de Henrique VIII, porque quando ele rompe com a igreja, ele cria sua própria igreja, né? Daí a gente pensar, né, essa ideia de um rei que tem poder ao ponto de criar uma nova igreja, tá? Nesse sentido. Então, o Henrique VIII é um desses reis mais representativos desse período, certo? Mas que fatores, gente, no campo simbólico, por exemplo, vão fortalecer a figura do rei, a pessoa do rei, né? A imagem do rei perante a sociedade, ou pelo menos aos seus súditos, né? Eu fiz aqui uma pequeno fluxograma para a gente entender, tá bom? Tá todo mundo conseguindo me entender até aqui? Sim. Sim, tem alguma dúvida? Tô falando muito rápido? Até agora não. Então, olha só. Esse aqui é o Luís XIV. Ele é visto como o principal representante, ou talvez a figura que mais representou o Estado absolutista, né? Inclusive, se usa muito essa frase que ele teria dito, né? No sentido de que ele concentrasse o poder ao ponto dele mesmo se confundir com o Estado, né? Ele disse, o Estado sou eu. Na verdade, é mais uma alegoria, né? Nesse sentido. Porque, como eu disse para vocês, o rei Luís XIV sabia muito bem que depois que ele morresse, o Estado continuaria, né? Então, muitas vezes se leva muito essa frase ao pé da letra e ela não deveria ser interpretada assim, tá bom? Então, ao pé da letra. Mas, de fato, nesse período, a gente vai ver que uma das coisas que explica o fortalecimento do rei é justamente o enfraquecimento da nobreza, né? Devido às guerras. E aí a gente já estudou algumas, né, como as próprias cruzadas e a Guerra dos 100 Anos, no caso entre França e Inglaterra, vão enfraquecer bastante a nobreza. E a nobreza fica tão enfraquecida que ela é incapaz, muitas vezes, de
impedir com que revoltas camponesas acontecessem em seus territórios. Então, aos poucos, essa própria nobreza, ela começa a se submeter, né, aos reis. E aí, nesse submetimento aqui, a gente vai ter uma relação, né, de hierarquia, né, realmente entre reis e nobres. Então, o que vai acontecer aqui? O rei ele vai se tornar cada vez mais visto como uma figura que representa a capacidade de liderança. Então, tanto os nobres como a população em geral, os súditos em geral do rei, vão vê-lo como uma espécie de figura de proteção, né? Que passa a ideia de liderança e de capacidade de comando. Tá? Então, aí a gente vai ter uma diferenciação da ideia de rei do medievo para o período moderno. Em que sentido? No medievo, o rei, para se fazer respeitado, muitas vezes tinha que usar a força coercitiva. Ele tinha que colocar mesmo vamos dizer, a espada, né? Embainhar a espada, né? E mostrar que realmente ele era o rei, tá bom? Então, o rei nesse período medieval, a gente vai ver que ele não tinha tanta força assim para só mesmo sua figura representar o poder. Então, ele precisava, por meio de conflito e guerra, ele precisava manter esse poder, certo? Ele precisava demonstrar esse poder com belicosidade, com violência, muitas vezes. Quando a gente vai chegar no período moderno, os súditos já vão ver o rei como uma figura de liderança. Então, o rei não vai mais precisar usar tanto essa força coercitiva nesse sentido. A própria figura do rei, né, vai ser suficiente para dar uma áurea de poder a ele. E por quê? Porque o rei ele passa cada dia mais a ser uma figura divinizada, né? Porque ele passa a ser visto como um representante máximo de Deus na Terra, certo? Daí entender a ideia de natureza divina do rei. Então, o rei, a partir de então, ele vai usar-se muito dessa ideia de representante de Deus na Terra, né, para manter o seu poder. O rei era ele começa a ser tão, vamos dizer assim, tão divinizado na época, e isso até um pouco antes do período moderno, que se acreditava que ele tinha o poder de curar doenças, né? Então, os súditos, principalmente os camponeses, né, os servos, o período, eles vão pensar o rei como uma figura que é capaz, inclusive, de curar doenças. Tá? Então, aqui são alguns fatores que a gente vai entender como importantes na questão de fortalecimento dessa figura do rei, certo? E aí a gente parte para a questão, de fato, de entender o seguinte. Bom, a partir daí, então, que nações, né, que grupos ou que estados vão iniciar primeiro esse processo de centralização? E aí a gente vai ter, né, de imediato, a formação e centralização dos reinos ibéricos, né, muito conhecido por nós. No caso, Portugal e a Espanha. Né? Portugal, por exemplo, ele começa o seu processo de centralização, como a gente já viu, lá por volta do século XI. Século XI, isso vai até o século XV, com as guerras de reconquista. Uma coisa que a gente viu, as guerras de reconquista, elas eram guerras, né, que tinham como objetivo a expulsão dos árabes muçulmanos, né, tá bom? Da região vamos dizer assim, dos reinos ibéricos, os reinos cristãos ali na Península Ibérica. Tá? Então, esse processo vai acontecer tanto em Portugal como na Espanha. Portugal, no século XII, ele rompe com Castela. Castela era um dos reinos que formava, né, a Espanha. Então, a partir desse momento, Portugal, né, por volta do século XII, com esse rompimento, se torna um estado independente aqui de Castela. E aí,
No século XIV, a gente vai ter a Revolução de Avis, né? Uma briga entre os tronos, uma briga pelo trono, na verdade. E aí a gente vai ver, né, que a partir desse momento Portugal começa a se unificar de fato, né? O processo, na verdade, finaliza nesse período a partir da Revolução de Avis, tá bom? A gente viu também que a Espanha aqui, ela vai participar, ela vai estar imersa dentro da Guerra de Reconquista, que é justamente conquistar os espaços da Península Ibérica, que estava na mão dos muçulmanos. Então, os reinos cristãos, no caso, Espanha, na verdade, nem Espanha, a gente pode pensar no Condado Portucalense, que dá origem a Portugal, Navarra, Castelo e Aragão, né? E Granada, que eram reinos que existiam dentro da Península Ibérica e que, aos poucos, né, esses reinos vão expulsando aí os árabes muçulmanos e aí esses reinos, essas regiões passam a ser dominados por cristãos, tá bom? Essa foi a Guerra de Reconquistas. Um outro fator que explica o poder da Espanha aqui nesse sentido, ou a unificação da Espanha, melhor dizendo, é o casamento dos reis católicos, né? Fernando e Isabel. Eles casam e aí o reino de Castela e Aragão passam a ser reinos centralizados, né? Em uma só nação, que é a Espanha. Tá? E aí a gente vai ter a formação desses dois reinos. Bom, outro processo que se deu, né, foi a centralização da Inglaterra e da França. Tá? Como é que deu esse processo? Só um instante. Marcelo, desligue seu áudio, por gentileza. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, tio, estamos conseguindo. Mas eu não tô com o áudio ligado. Sim, estamos. Tudo bem, Marcelo, tudo bem. Então, vamos lá. Outros reinos que se fortalecem nesse período são a Inglaterra e a França, tá? Nicolas, por gentileza, desligue seu áudio. Obrigado. Eles são muito representativos na ideia de Estado absolutista, porque, ao meu ver, são os estados que mais representam, né, a ideia de absolutismo, tanto a França como a Inglaterra. E, por exemplo, a Inglaterra, ela vai se centralizar, começa o processo de centralização a partir do confisco de terras de senhores, nobres senhores, né, que estavam bastante enfraquecidos à época. Também no século XII, a gente vai ter a unificação territorial, que vai ser feita a partir de Henrique II. Logicamente que essa realização dessa unificação territorial vai se dar por meio de conflitos. E o rei, ele vai ter o privilégio de ter exércitos aí ao seu favor, né? Por isso que ele consegue esse processo de unificação territorial. E aí, no século XIII, a gente tem uma limitação ao poder do rei pela Carta Magna. É um documento já que desde 1200, né, limitava o poder do rei, embora o rei continuasse tendo grandes poderes, tá? Mas é um documento que tem por objetivo a limitação do poder do rei. Na França, o processo de centralização começa com Felipe Augusto, quando ele compra terras de nobres. E aí, a partir do seu exército, ele passa a controlar esses nobres, tá? Dentro do território francês, ou franco, melhor dizendo. E aí a gente vai ter a formação de um exército profissional, a unificação monetária, ou seja, uma única moeda circulando dentro do território franco, e a taxação de bens da igreja. São alguns aspectos que vão explicar esse processo de centralização, certo? Dentro desses determinados reinos aqui. E um outro processo... E aí, tio, oi, diga. Qual foi a centralização mais marcante que teve, assim, ou da França ou da Inglaterra, nesse período aí do absolutismo? Não, ao meu ver, aqui a centralização mais marcante no processo de centralização tem a ver com a Península Ibérica, porque eles tiveram que expulsar os muçulmanos, tá? E aí, para mim, foi um processo mais desgastante nesse sentido, certo?
Agora, Certo. onde de fato o absolutismo ele teve mais importância, aí eu já estou falando do processo de centralização. Veja, há dois processos aí. O de formação, quando se começa a unificar, né, essas nações, que aí, para mim, o processo da Península Ibérica ele é mais dificultoso nesse sentido. E o processo de centralização mesmo. E aí, nesse processo de centralização, ao meu ver, os mais marcantes é o da Inglaterra e o da França. Tá bom? Porque os reis eles vão ser mais famosos, assim, nesse sentido, né? Pelo menos na historiografia, eles aparecem como os mais representativos. Por exemplo, a Rainha Elizabeth, Henrique VIII, Luís XIV, Luís XV, Luís XVI, certo? Certo, tio. A gente vai ver mais tarde, talvez no próximo ano, a gente vai ver as revoluções que acontecem na Inglaterra. A gente vai ver figuras como Jaime I, Carlos I, que são figuras muito fortes nessa ideia de absolutismo, de centralizar o poder ao máximo em suas mãos, tá bom? Por isso que eu entendo que sejam as mais representativas no conceito de centralização. Mas o que seria o Estado absolutista? Uma coisa que a gente também trabalhou, né? Seria, por exemplo, a partir da ideia de um Estado, de uma historiografia tradicional, se a gente pensar na perspectiva da historiografia tradicional, o Estado moderno, ele seria, o Estado absolutista, o Estado moderno, ele seria essa ideia de um Estado comandado por um rei que possuía todos os poderes, né? Ou possuía poderes ilimitados sobre o povo, o território, o exército, a justiça, a economia, né? Ou seja, todos os campos da vida. É como se fosse aqui a imagem do livro do Thomas Hobbes, o Leviatã, né? Esse monstro aqui formado por várias pessoas, né? Na verdade, as pessoas elas cedem o poder a esse grande rei que tem nas suas mãos o cetro e a espada, né? Ele domina a guerra, domina a religião, ele domina o seu território, ele é praticamente uma divindade onipotente, onipresente, nesse sentido. Era a ideia de Thomas Hobbes sobre um rei, né? E essa ideia ela se perpetua até hoje, quando a gente abre o livro de vocês, né? A gente percebe como o livro ainda trabalha com essa ideia de que o rei mesmo, ele nesse período realmente ele possuía poderes ilimitados. Só que é uma questão que a gente tenta problematizar. Será mesmo que o rei tinha poderes ilimitados? Será que o rei ele conseguiu ser um Leviatã, dominar e controlar todos ao seu redor, né, e todo o seu território? E aí a historiografia atual ela tem divergido em relação a isso. Tá? Então aqui a gente vai ver agora, por exemplo, como explicar o poder do rei. Então o rei ele controlava, né, vários campos, a economia, ele controlava o exército, o povo, a justiça, mas e como era na economia, né? Que é o caso que a gente estudou na última aula. Então na última aula a gente viu, por exemplo, que a prática mercantilista, o conjunto de práticas mercantilistas era que dava sustentação ao poder do rei. Lembram? Me lembro, tio, me lembro. Lembrou? Agora que eu vou me lembrar agora. Certo. Isso aqui é na parte da economia, né? Como é que o rei se fortalecia. Gente, só um instante. Nosso horário está terminando primeiro. Aí a gente vai cair, depois a gente volta e aí a gente continua, tá bom? A partir da parte da economia. Tem 5 minutos, tio. 5 Tem uns minutos? 5 minutos, tio? É, o intervalo. Não lembro de intervalo. A gente volta em seguida, tá bom? A gente volta em seguida, é melhor. Tá bem, tio. Tá bom? Ele vai cair. Aí depois, na hora que terminar o segundo horário, a gente não volta no terceiro, certo? A gente termina no segundo mesmo. Tudo bem? Tá ok, tio. Tá ok, né? Vai cair aqui agora. Deixa eu ver se chegou.